Bom, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro A Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. Esse livro aqui, eu acabei lendo ele por volta ali de 4 a 3 dias, enfim. Eu li pelo menos umas 25 a 30, no máximo 40 páginas por dia. E esse livro aqui, ele é muito denso, é um texto que exige mais atenção do leitor, então eu já, de antemão, já falo pra vocês que não é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Você tem que estar na vontade de estar querendo saber sobre esse assunto. O Thoreau foi um estudioso americano e ele tem um livro que eu acredito que seja um pouco mais consagrado do que esse, que é o Walden. Eu vi o vídeo da Patrícia Pirota e da Aline Aimee, vou deixar os links aqui embaixo, aliás, sobre esses dois livros, e fiquei mais interessado. A abordagem desse livro aqui, ela segue um pouco a abordagem do outro, porque esse aqui é um livro de ensaios, onde o Thoreau escreve quando ele fica 2 anos recluso na floresta, no bosque. E essa sua forma de isolamento do mundo civilizado se dá principalmente pela sua insatisfação com o governo, né, com o Estado americano. Ele vai ficar ali um tempão em Massachusetts, então ele vai questionar vários pontos da Constituição, das normas que o Estado vai acabar levando, né, os cidadãos que moram naqueles lugares, e por isso ele vai acabar escrevendo esses ensaios bem críticos. Uma coisa que eu achei a opinião do Thoreau durante todo o livro é que ele, assim, em alguns momentos, ele soa bem radical. Algumas coisas que ele vai falar, eu não concordo totalmente, e o que eu acho muito bacana de literatura e de experiências literárias é isso, você discordar do autor, porque quase nada, eu acredito que nada é unanimidade. Uma coisa que o autor vai falar bastante nesse livro aqui é sobre a liberdade do indivíduo e como, por mais que nós tenhamos uma liberdade desde o início, né, desde aquele livre-arbítrio lá, vindouro da era de Adão e Eva, aquela coisa toda, quando existe uma força maior imperando sobre você, isso meio que acaba entrando em contradição. E ele dá o exemplo do Estado quando convoca obrigatoriamente homens para ir para a guerra. Então, assim, se um homem ele tem a liberdade de escolher o que fazer da sua vida, mas se o Estado ordena que ele vá servir então no front, ele vai ter que ir. E onde fica a liberdade? Essa é uma das ideias que o autor vai colocar aqui pra gente em quase todos os textos, sabe? Vai imperar aqui de forma implícita, o que é muito bacana também da gente fazer essa reflexão. O Thoreau também vai falar sobre a mentalidade da sociedade americana em relação ao capitalismo. O que ele vai falar aqui é que o Estado americano vai se preocupar apenas com questões mais voltadas para a economia, mais voltadas para o dinheiro, para o lucro, e deixando o bem-estar das pessoas de lado, né? Ele vai simplificar aqui com as contendas que existem entre Estados Unidos e México, naquela época já existiam, então eram principalmente abordagens voltadas para a ocupação de terras. Outro ponto abordado pelo Thoreau aqui é sobre a questão escravocrata. Na época em que esse texto foi escrito, ali por volta da metade para o final do século XIX, a questão da escravidão era muito pungente, era muito forte, e assim, uma coisa que ele vai falar bastante é sobre a lei do escravo fugitivo. Então, assim, você tinha essa pessoa que era dona de uma pessoa, e por mais que ela tentasse fugir, ou se ela fugisse, você teria o direito de ir lá e buscar, enfim, capturá-la de volta. Então ele vai acabar fazendo essas reflexões, o que é liberdade coletiva, o que não é. No primeiro texto, por exemplo, existe todo um ar revolucionário aqui de mudanças. Então, assim, se você vê alguma coisa errada no Estado, você precisa correr atrás para tentar mudar. Não é aquela coisa de ficar calada. Esse livro me soa muito como um desabafo. O autor não tinha tantas pessoas com quem ele falar das suas ideias, porque, enfim, na época poderiam julgar louco, e aí ele vai colocar tudo aqui nesse livrinho pra gente. Concordo que em alguns momentos soa até um pouco ingênuo da parte do autor, quando ele fala da integridade do indivíduo. Então, assim, era como se ele colocasse a mão no fogo por tais pessoas, como se 100% delas fossem íntegras, fossem corretas, e a gente sabe que isso não acontece. O próprio Thoreau também não era totalmente íntegro. Como eu falei pra vocês, o Thoreau, ele tem, assim, certos pontos do texto, uma visão bem radical e um tanto quanto utópica. Por exemplo, aqui na página 23 ele fala: não valerá a pena acumular bens, com certeza seriam tomados de novo. O que se deve fazer é arrendar ou tomar posse de uma terra qualquer e não cultivar senão uma pequena lavoura, se alimentando logo de sua produção. Viver para a própria subsistência e não depender senão de si próprio, sempre com uma muda de roupa à mão e pronto para recomeçar, sem se prender a muitos negócios. E assim, é impossível. Naquela época já era complicado. Hoje em dia piorou a coisa de você não depender totalmente do capitalismo. É impossível a gente fugir dele. Não existe como. E assim, essa coisa, sabe, dele pegar suas trouxinhas e morar no meio do mato, eu acho isso um tanto quanto problemático. Então, não concordo com ele aqui, não. Outra coisa que o autor vai falar, e eu não concordo, assim, em quase nada, é quando ele fala que a imprensa
da época, mas acredito que, assim, fica com um tom meio, sabe, generalizado, que a imprensa é o grande pivô, assim, da sociedade. Então as pessoas, elas só dependem da imprensa para tudo, e aí elas meio que se empobrecem intelectualmente. O problema está na imprensa, porque a gente está naquela ânsia de querer saber informações e que a gente não deveria nem comprar os jornais, né? E aí, assim, eu fico me questionando porque existe uma contradição e existe, assim, vários pensamentos subjetivos quanto a isso. Falando agora não como estudante de jornalismo, mas enfim, como indivíduo pensante, eu acho que fugir da imprensa, fugir das notícias do mundo é muito complicado, porque isso vai criar um certo início de alienação. Se a gente está tentando ficar fora de tudo que está acontecendo no mundo, a gente não vai saber mesmo como lidar com certos problemas, e é bom que a gente esteja inteirado com as coisas, porque a gente já vai tentar ali, de alguma forma, evitar que alguns erros sejam cometidos novamente. Então, assim, pensem comigo, se não tivesse registros históricos sobre, sei lá, a Segunda Guerra, sobre o nazismo, se a gente não tivesse acesso a tais informações, como seria nosso pensamento em relação a certas coisas daquela época hoje em dia? Então, é assim, falar que a imprensa é totalmente problemática, eu discordo. Mas eu entendo o contexto no qual o livro foi escrito e como a imprensa era manipuladora, assim. Hoje em dia também acontecem algumas coisas, mas assim, jornais sérios que não pendem pro lado do sensacionalismo, vale a pena ler, tá? E aí é outra discussão que eu não vou entrar no mérito. Mas tirando isso, é um livro assim incrível, ele vai falar sobre a liberdade do indivíduo, vai falar sobre a nossa forma de desligar-se do mundo, que é uma coisa muito interessante. É um livro para quem é ansioso, é um livro ótimo para levar vários tapas na cara. Eu acho que estudantes de ciências sociais e relações internacionais também deveriam ler, porque aprende bastante sobre histórias, coisa da interação com o outro. Enfim, fica aí a minha recomendação, muito bacana ter lido, quero ler mais sobre esses temas. Já me recomendaram lá no Instagram um livro do Freud e outro do Nietzsche. Então assim, eu não sou estudante de filosofia, mas tenho muito interesse nessa área também, então vamos lendo aos poucos. Bom, é isso, gente. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários. Espero que nada que eu tenha falado aqui tenha soado torto ou estranho. Vamos comentar nos comentários. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima.